Senhor presidente, senadores e senadoras, só concluindo a conversa que estamos fazendo, o diálogo com o senador Cristóvão, eu reafirmo essa disposição. Eu só quero que fique com a Previdência o que é da Previdência. O que nós colocamos, nós fomos constituintes, escrevemos ali na carta maior, contribuição de empregado, empregador, parte do CPMF, naquela época que tinha ainda, presidente, PIS/PASEP, tributação sobre lucro, faturamento, jogos lotéricos e toda a operação que se faz nesse país. Quando você compra uma casa, você vende uma casa, você faz uma compra no mercado, ali diz que uma parte é para a Previdência. Eu só quero isso, mais nada. Eu quero cada vez mais investimento em saúde, educação, em segurança, nas crianças, nos adultos, nos trabalhadores, nos idosos, mas não tire dos idosos. É como se o cidadão, depois de 60 anos, tem que morrer e pronto, acelerar a morte dele. Teve um ministro da Previdência de uma época que disse isso. Depois de 65, tem mais que morrer logo. Ministro da Previdência. Depois que ele saiu da pasta, né? Que ele não era mais ministro, porque não se elegeu mais nada por causa dessa frase. Eu só estou pedindo isso. Eu sei que o senador Cristóvão entende essa conversa, a gente tem feito já há muito tempo. Deixem com a Previdência o que é da Previdência. E não digam que a Previdência traz prejuízo. Ela não traz prejuízo. Por isso que eu digo que ela é superavitária. E os próprios representantes do governo, no debate que vieram conosco, acabam nos deixando para todos os senadores que nós tínhamos razão, que não existe déficit. O que tem é o desvio do dinheiro para outros fins. Então, assumam isso. Digo, olha, não tem déficit, tem tanto dinheiro que a gente pega o dinheiro e joga para outras áreas. Pronto, digam. Mas o que não podem é fazer de conta que tem déficit, como se o idoso, o trabalhador, o assalariado que contribuiu a vida toda é o culpado. Ele não é culpado. Ele cumpre a sua parte. Seja servidor público, que também paga sobre o teto e depois vai para complementar, todos. Agora, não dá para começar a dizer que, de repente, para esse ou aquele setor do judiciário, do legislativo e do executivo, o trabalhador assalariado é que vai pagar o salário. É como se nós concordássemos que o trabalhador pagasse o meu salário. Quem paga é a União, mas não sai daquela verbinha ali da Previdência. Vai para o caixa do Tesouro esse gasto. E não tirar do nosso pobre aposentado, Vossa Excelência, que conhece muito bem essa área. Mas, senhor presidente, o que eu quero falar mesmo hoje, em primeiro lugar, é mostrar para o senador Paulo Rocha essa manchete aqui. Para mim, é o que há de mais importante que aconteceu no dia de ontem. No dia de ontem, o mais importante para mim é isso que está aqui. Eu vou segurar um pouquinho, que os câmeras às vezes reclamam que eu mostro e já tiro. E daí as pessoas não podem nem ver o que efetivamente eu estou mostrando. Isso aqui é o que há de mais importante. Isso, para mim, tinha que ser a foto, se eu tivesse poder sobre a mídia, né, sobre a capa dos jornais. Eu não preciso nem aparecer, ó, mas só essa foto aqui. Ó. Pode sumir o meu rosto. Isso, para mim, aqui é de mais importante. Isso interessa. Fotógrafo aí, ó, pode até tirar o meu rosto, mas publica essa foto aqui. Isso é o que foi de mais importante no dia de ontem. Não foi a fala do presidente Temer, não. Que, embora disseram que ele ia renunciar, eu cá comigo sabia que ele não ia renunciar. Se ele renunciar, ele sabe que ele vai ser preso. Ele perde o fórum privilegiado, ele perde a imunidade e ia ser preso. Então, ele não ia. Ele não ia ter a grandeza política de renunciar naquele momento, poderia ser preso no outro dia. Mas isso, para mim, é importante. Reafirmo, e vou ler agora, reformas previdenciária e trabalhista saem de pauta. Isso aqui, meus amigos que estão assistindo, e minhas amigas, pelo sistema de comunicação aqui do Senado, pela Rádio Senado, ouvindo. Então, repito a leitura. Reformas previdenciária e trabalhista não é mais prioridade para o Congresso. Saíram da pauta.
Esse tema, presidente, interessa a 200 milhões de brasileiros. Quem não quer o trabalho? Todos querem. Quem não sonha um dia em se aposentar? Seja um adolescente de hoje, também sonha. E eles iam perder o seu direito de se aposentar. Olha, se eu aguentar 20 minutos, eu falo todo o tempo, mas falo com esta manchete aqui na minha frente. Se eu conseguir segurar, né? Depois de uma idade, né, senador? Senhores e senhoras, falando um pouquinho mais, em seguida eu passo para o senador Paulo Rocha. Essas duas reformas que o presidente Temer tinha encaminhado para o Congresso, e piorada na Câmara, tem que ser dito, a Câmara piorou. Presidente Temer, sabe que eu tenho crítica a Vossa Excelência, mas sou obrigado a dizer que a Câmara conseguiu piorar. Saiu de 7 artigos para mais de 100 de mudança. A da Previdência virou uma esculhambação, uma lambança, que até agora nem eles conseguem votar porque não sabem o que é aquilo que estão fazendo aquele monstro lá. Mas ontem, e eu elogiei aqui dessa tribuna, eu elogiei o senador Ricardo Ferraz. Liguei para ele, inclusive, ele sabe disso, que estou falando de novo. Liguei cumprimentando ele. Ele deu o sinal. E aqui dessa tribuna eu pedi para que o relator da reforma da Previdência na Câmara copiasse o senador Ricardo Ferraz. Seguisse o exemplo do senador Ricardo Ferraz, que mandou tirar de pauta. E eu vi uma entrevista dele ontem, com toda a clareza. Não há clima nenhum para discutir essas reformas. Eu estou tirando de pauta. Então, um debate que teríamos aqui terça, quarta, quinta, saiu, não é mais prioridade. A prioridade é discutir a crise, que é uma crise institucional, moral, ética, que envolve, inclusive, o parlamento. Queremos ou não, tivemos um senador. Eu não sou daqueles que ficam porque alguém é acusado logo batendo, não. Mas tivemos um senador e seus familiares afastados do mandato e familiares presos. O caminho do bom senso, da inteligência, da coerência é esse. Tira essas duas reformas. Felizmente, o relator, lá na Câmara, da reforma da Previdência, eu fiz o apelo aqui da tribuna. Siga o exemplo do relator da reforma trabalhista no Senado. Infelizmente, ele deu uma entrevista ontem à noite, eu já critiquei tanto ele por discordar do mérito, claro, da reforma, e ele também usou a mesma expressão. Estou retirando da pauta a reforma trabalhista. Não há clima nenhum para continuar esse debate aqui na Câmara dos Deputados. Quero agradecer, senhor presidente, não somente aos partidos de oposição. Eu sou daqueles que não gostam muito, mas eu falo a verdade. Teve senadores aqui da base do governo, até em respeito a todos, me disseram inúmeras vezes, Paim, eu não voto essas reformas. Fique tranquilo, não vou me expor, mas não voto. Inúmeros senadores me disseram isso. Um de forma mais ostensiva, por que não dizer, o senador Renan, o senador Waldraup, mais ostensivamente, mas inúmeros me disseram. Mas não me autorizaram também de eu dizer o nome. Estou dizendo esses dois porque foi aqui na tribuna e todo o Brasil viu. Então, inúmeros senadores disseram, como está, eu não voto. Não tenho a mínima chance de eu votar nessas propostas. Então, eu quero agradecer a setores de inúmeros partidos aqui do Senado, que desde o primeiro momento disseram: o Senado não é uma casa carimbadora, o Senado não é mandalete do outro lado da rua, o Senado não endossa essas duas reformas, por parte desses senadores, naturalmente. Aqui será diferente. Não queriam debate. Tivemos debate, sim, já tivemos 2 comissões geral. Já fizemos, entre comissões, em torno de 5 audiências nas comissões. Teve mais 2, segunda ou terça. Mais uma segunda, mais uma terça e mais outra na quarta. Mas o calendário parou. E aqui agora eu quero cumprimentar, além de setores dos mais variados partidos,
Teve um senador aqui até, que vou dizer, me permita que eu diga, pela minha honestidade, Paulinho, um senador do DEM, diz, eu não, eu sou para as eleições gerais. Me disse, e o Brasil sabe quem é que eu estou falando, mas ele me disse, como é que eu vou dizer? Assinou a CPI também. Não é bem assim. Vi a posição, eu vou citar um por um aqui, não vou citar, porque daí vou fazer injustiça com outros, né? Dos mais variados partidos, senhor presidente, que estavam, como é que eu diria, constrangidos com essas duas propostas, que mexem na vida de toda a nossa gente e queriam passar assim no grito. Iam passar num estalar de dedo, se nós permitisse. Mas instalamos a CPI, 62 senadores assinaram, mostrando que não estavam acreditando nos números do governo. Queriam ver, de fato, como é que fica essa situação. Paulo Rocha, antes de passar para você, eu vou cumprimentar aqui o povo brasileiro agora, que a mobilização do país foi fundamental. O povo brasileiro se mobilizou, percebeu que não podia ser como o presidente Temer queria. Foi no dia 8 de março, palmas para as mulheres, um grande movimento. Foi dia 15, outro grande movimento. Foi dia 31, outro grande movimento. E foi o dia 28 agora de abril, um grande movimento. Vamos mostrar aqui rapidamente essa foto. Isso aqui foi lá no meu querido Rio Grande do Sul, onde a própria mídia informou que conforme o movimento sindical e social, se falou pelo tamanho da caminhada, que poderia chegar em torno de 40 mil. Mas a própria mídia colocou, em Porto Alegre, mais de 30 mil pessoas protestavam na rua. Tudo ontem, isso aqui é de ontem, as outras do passado eu já mostrei. Tudo ontem, a partir do momento em que o presidente, que todo mundo esperava que ele ia renunciar às 16 horas, ele não renunciou e o pessoal foi para a rua. Rio Grande do Sul, vamos dizer que foi 40, 35 mil na rua. Belo Horizonte, Minas Gerais, os dados são também na mesma linha do Rio Grande do Sul, em torno de 40 a 30 mil pessoas na rua. Aqui, Belo Horizonte. Fortaleza, olhem que bela foto. Fortaleza, olha que bela foto. Fortaleza, milhares também estão na rua. E diga de passagem, eu quero aqui dizer, porque eu entendo que nem a mídia está aguentando mais o seu Temer e está mostrando os fatos como são, preocupado com essa situação de instabilidade econômica, política e social que o país passa. Essa foto, Fortaleza. Essa foto, Curitiba. Eu estou mostrando foto, porque se eu digo números, não foi bem esses números. Mas a mídia toda mostrou. O que eu estou falando aqui, eu vi nas televisões. São Paulo. Tudo ontem, depois que ele disse que não ia renunciar. Manaus. Essa foto. Rio de Janeiro. Estou mostrando algumas só. Essa do Rio de Janeiro, belíssima também. Isso depois que foi anunciado que não haveria renúncia, ou até eu poderia dizer, alguns, não, vocês foram já para a rua porque achavam que iam fazer a festa. Poderia ser, por que não? O povo já estava indo para a rua, porque entendia que ele ia renunciar, o país ia parar de sangrar, ia ter uma grande atividade. Virou um dia de protesto. Senhor presidente, mas eu quero, antes de passar para o senador Paulo Rocha, mais uma vez mostrar aqui a pedido aqui, reformas previdenciária e trabalhista saem de pauta. Senhor presidente, questão de justiça também eu quero dizer que eu não vi um senador, aqui no Senado eu não vi, defendendo as reformas conforme veio para essa casa, da Câmara para cá, como veio a trabalhista e como chegou da Previdência. Eu não vi um senador defendendo. Um. Que não quero aqui dar um depoimento que seria uma calúnia, inclusive. E eu nunca faria isso. Eu não vi um senador defendendo essas reformas. E que bom,
Mas que bom que a gente pode dizer, elas não estão mais na pauta. Que bom, mas que bom mesmo que a gente pode dizer que com a energia do universo, que eu gosto de falar muito, que é Deus que eu estou me referindo, elas não voltem mais para a pauta. E que, no momento que a gente tiver um novo presidente eleito, a gente possa discutir, eu não sou contra discutir, porque eu falo muito, presidente, que a questão da Previdência é questão de gestão, organização, fiscalização, combate à fraude e não permitir que o dinheiro seja destinado para outros fins, como eles fazem. Os próprios representantes do governo atual. E vou dizer também que não é só do atual, não, porque essa briga eu travo há mais de 20 anos. Eu sempre dizendo a mesma coisa, não é deficitária, não é deficitária. E todos me dizendo, não é bem assim, não é bem assim. Por isso instalamos a CPI. E a CPI está mostrando, nós vamos mostrar. O senador Hélio José é relator e é do PMDB. Eles vão, pai, eu vou mostrar os fatos. Pode crer que eu vou mostrar os fatos e nós vamos votar esse relatório por unanimidade. Eu assim penso e creio que há condição de chegarmos a esse entendimento. É só pagar o desvio, o roubo. E, por fim, senhor presidente, nesses 3 minutos que me restam, eu queria mais uma vez me dirigir de forma respeitosa, porque eu acho que o debate pode ser respeitoso ao presidente Temer. Presidente Temer, eu assisti todo o seu pronunciamento ontem. E vi a reação desse Congresso, inclusive, que você está perdendo a sua base de apoio. Está perdendo a sua base de apoio. Presidente, segundo as informações que eu tenho, 4 partidos já se retiraram. 4 partidos. Aqui, o que fica? Será que vai ser assim? Eu estou preocupado até com o seu sofrimento. Se 4 já se retiraram, calculo que os outros, coerentes com a sua história e com a ética, mediante os escândalos que estão surgindo, vão se retirando. E Vossa Excelência vai se isolando. Eu acompanhei um outro caso de impeachment que foi semelhante a esse, lá atrás. O PSDB diz que está discutindo. Teve uma reunião com seus 4 ministros ontem. Sei que o PP, segundo informações que me chegaram, está desconfortável nessa situação. O PPS foi o primeiro a sair. O apelo que eu faço nesse momento, primeiro, presidente Temer, renuncie. Eu tenho certeza que dá para fazer um acordo para o bem do país, para o país parar de sangrar. Veja esse dado de ontem. Houve um prejuízo de 300 bilhões de reais, porque havia a expectativa da sua renúncia. Não houve a renúncia, despencou tudo de novo. Nós vamos continuar nessa linha? Claro que o desemprego vai aumentar. Claro que a inflação, se continuarmos nessa, como é que chama? Briga do povo brasileiro contra o senhor, que serão milhões contra 1, mas você tem o poder por ser presidente da República e o povo só tem o poder de protestar. Aonde nós vamos? Então, eu faço um apelo aos partidos que são da base. É um apelo, qualquer um pode fazer um apelo, eu faço o meu. Eu faço um apelo aos partidos da base. Converse com o presidente, coloquem para ele que não dá mais para sustentar essa situação. E, se ele não entender, bom, vamos nos retirando, porque eu sei que os partidos não vão ficar agarrados em carguinho de ministro aqui, um ministro ali. Eu nunca dei bola a essa história de ser, eu não sei ministro, eu quero ter meu mandato, e eu tenho porque, graças ao povo gaúcho, pela 6ª vez, repito, 4 de federal e 2 de senador, na última, de cada 3 gaúchos, 2 me mandaram para cá com 4 milhões de votos. E esses partidos todos que estão... Siga um exemplo do PPS. Converse com o presidente. Se não houver um entendimento, retire o apoio. Eu sinto, presidente, aí vou terminar, você não tem apoio popular. Você sabe que não tem. Isso é notório.
você está perdendo o apoio do empresariado, porque estão vendo que não vai a lugar nenhum o seu governo. Você não é uma liderança. Você foi colocado lá pela circunstância da vida, era o presidente do maior partido, entendeu na época, o governo, tanto de Lula e Dilma, que você teria o direito, até no princípio, eu acho, da proporcionalidade, de ser o vice. Mas perdeu o apoio popular. Não tem apoio, nem falar dos trabalhadores, aposentados e pensionistas, nem quer nem pensar no seu nome. Está perdendo o apoio da sua base aqui dentro do Parlamento. Vossa Excelência tem dúvida que Vossa Excelência já não tem maioria aqui no Parlamento? Não aprova PEC nem falar. PEC não aprova de jeito nenhum. Você está perdendo o apoio da mídia, que a mídia, no primeiro momento, como houve a mudança de governo, lhe deu todo o apoio. Mas, mediante as denúncias que estão chegando todos os dias, é só ver o resultado do que foi o comentário em toda a mídia, olha, eu estou em toda a mídia, a partir do momento que Vossa Excelência não renunciou, como era o apelo do povo brasileiro. Vossa Excelência acha que se sustenta solito aí? É solito. Percebi onde, quando Vossa Excelência ia para dar entrevista, tinha um ou outro parlamentar do seu lado. Em outros tempos, eu vi 20, 30, 40 atrás. Eu reconheci um ali, na turma que ainda em direção, quando Vossa Excelência deu uma entrevista dizendo que não ia renunciar. Eu reconheci um, que é do Rio Grande do Sul, que é vice-líder. Não tem sustentação nenhuma. O Judiciário vai decidir o dia 6, se não houver nenhum recurso, espero, e deve decidir pelo afastamento por tudo que está colocado lá. Inclusive, quem provocou o seu afastamento é um partido da base. E não estou nem fazendo crítica, pelo contrário. Foi o próprio PSDB que entra com a ação pedindo o seu afastamento. Presidente, você é isolado, repito essa frase, só vai fazer sangrar mais o nosso querido povo brasileiro. Por isso, o apelo que fica mais uma vez aqui. Partidos da base, se o presidente não quiser recuar, recue os senhores, saindo do parlamento, saindo do governo, vindo aqui para dentro do parlamento e conversar com a gente. Mas sai, quem sabe, de uma comitiva daqui e lá dialogar com o presidente. Foi feito isso no passado, eu fiz com um grupo de senadores, na véspera do impeachment, e fui junto com eles conversar com a presidenta, porque eu defendo a tese das eleições gerais. Ela ouviu a todos. Então, quem sabe, um grupo de parlamentares, deputados e senadores da base, saiam do parlamento, vão até o presidente, conversem com ele. Do jogo, eu vou terminar. Dê uma luz ao povo brasileiro, e a luz é a sua renúncia. Se o senhor não renunciar, eu acho que eles deveriam renunciar ao governo e voltar para o parlamento, e aí vamos ter que travar aqui o debate do impeachment, que vai ser quase unanimidade, pelo que percebo, daqueles setores que eu falo aqui dentro dessa casa. Mas não quero só reclamar. Teve um resultado positivo. O resultado foi esse. Ô, trabalhador nosso aqui, que está lá me ouvindo, você que me manda aí muito carinho todos os dias, está garantido a tua aposentadoria, viu? Está garantido. Trabalhador, teus direitos seletistas estão garantidos. As duas reformas caíram, não estão mais na pauta. Obrigado pela tolerância, presidente.